Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação que pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Já parou para pensar? E se um dos eventos mais importantes da história nunca tivesse acontecido? E se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado naquele dia em Jerusalém? Isso não é só uma brincadeira, é uma reflexão profunda sobre como a nossa história, a nossa cultura e até a nossa forma de pensar seriam completamente diferentes. Nós vamos explorar cenários fascinantes e as implicações religiosas, políticas e sociais que mudariam absolutamente tudo o que a gente conhece. Se você curte análises profundas, história e temas que desafiam a nossa visão de mundo, já clica nesse botão de inscrição aí embaixo e ativa o sininho para não perder nada. Vamos nessa? Pra gente entender o tamanho do impacto, precisamos voltar no tempo. Imagine a cena. Jerusalém por volta do ano 33. A região da Palestina está sob domínio do Império Romano. Nesse cenário, surge Jesus de Nazaré, um pregador carismático que arrasta multidões. Suas palavras e ações começam a incomodar tanto as autoridades religiosas judaicas quanto os romanos. Para os líderes judeus, ele era visto como uma ameaça por questionar tradições, confrontar a elite religiosa e se declarar o Messias. Para os romanos, ele era um potencial agitador político, alguém que poderia facilmente liderar uma rebelião contra o império. A tensão cresce, Jesus é preso, interrogado, e aí vem o momento crítico, o julgamento e a condenação à morte na cruz. Mas, e se algo tivesse sido diferente? E se Pôncio Pilatos, o governador romano, o tivesse libertado? E se Judas não o tivesse traído? Ou se a multidão tivesse gritado por sua liberdade em vez da de Barrabás? Vamos explorar esses "e se". Vamos imaginar o primeiro cenário. Pilatos, talvez influenciado por sua esposa ou simplesmente por não ver em Jesus uma ameaça real ao império, decide soltá-lo. O que aconteceria a seguir? Bom, muito provavelmente Jesus continuaria sua pregação. Talvez ele se retirasse de Jerusalém para evitar mais conflitos, voltando para a Galileia e ensinando por mais alguns anos, talvez décadas. Agora a pergunta de $1 milhão. O cristianismo como o conhecemos existiria? A resposta mais provável é não. A morte e principalmente a ressurreição de Jesus são o pilar, o fundamento do cristianismo. Sem a crucificação, não existe o sacrifício redentor que apaga os pecados. Sem esse sacrifício, qual seria a base da nova fé? Os apóstolos e seguidores poderiam ter continuado como um movimento messiânico dentro do próprio judaísmo, algo parecido com outros grupos da época que também esperavam um Messias. Ou seja, o cristianismo poderia ter se tornado apenas uma pequena seita judaica, uma entre tantas outras interpretações da fé. Sem o drama da morte e o milagre da ressurreição, a mensagem de Jesus não teria aquele poder explosivo e transformador que conquistou o mundo. Agora, vamos para um segundo cenário, um pouco mais dramático. E se Jesus fosse crucificado, mas de alguma forma sobrevivesse? Não por um milagre, mas por circunstâncias. Imagine que ele foi retirado da cruz ainda com vida, cuidado em segredo por seus seguidores e eventualmente se recuperou. Nesse caso, teríamos um Jesus mortal, um homem que sofreu terrivelmente e escapou da morte, mas não a venceu de forma sobrenatural. Ele não seria o Cristo ressurreto da teologia cristã. Seria um profeta que sobreviveu à tortura romana, mas ainda assim um ser humano. As implicações teológicas aqui são gigantescas. A ideia de Deus se fazendo homem ainda faria sentido? A redenção dos pecados ainda seria válida? Provavelmente a ênfase da fé seria totalmente diferente. O foco estaria nos seus ensinamentos, suas parábolas, seu código moral e não no seu sacrifício divino. Historicamente, esse movimento provavelmente desapareceria após a morte natural de Jesus. Sem o evento transformador da ressurreição, aquela experiência que os apóstolos descrevem como o encontro com o Cristo vivo, a chama do movimento se apagaria. Novos profetas surgiriam, novas religiões nasceriam, mas o cristianismo que conhecemos dificilmente existiria. Beleza, agora vamos pensar grande. Como o mundo seria diferente sem o cristianismo dominando a civilização ocidental? Primeiro, a história da Europa seria irreconhecível. A Idade Média, com sua arte, arquitetura, política e educação moldadas pela cristandade, nunca teria existido como foi. As cruzadas não teriam acontecido. A reforma protestante não faria o menor sentido. Até o Renascimento teria uma cara completamente diferente. Segundo, o mapa religioso do mundo seria outro. O judaísmo e o islamismo teriam se expandido de formas muito diferentes no Mediterrâneo e na Europa.
Talvez o paganismo romano tivesse sobrevivido por muito mais tempo, ou quem sabe outras religiões de mistério populares na época tivessem ganhado mais força e se tornado dominantes. Terceiro, a nossa moralidade. Conceitos como perdão incondicional, caridade e amor ao próximo, que estão profundamente enraizados na ética cristã, talvez não fossem tão centrais na nossa cultura. Nossos valores seriam moldados por outras tradições filosóficas, como as gregas, romanas ou até mesmo orientais. E quarto, as instituições. Pense bem, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, as inúmeras denominações protestantes, nada disso existiria. A organização do poder político e religioso seria completamente diferente. A relação entre Estado e religião seguiria caminhos que a gente nem consegue imaginar. Agora vamos para a parte mais profunda dessa análise, que toca na questão da fé. Para os cristãos, a morte e ressurreição de Jesus não são apenas fatos históricos, são um ato divino. É a intervenção de Deus na história da humanidade. Se a crucificação não tivesse ocorrido, isso implicaria que o plano divino era outro, ou que não houve plano algum. Alguns teólogos poderiam argumentar que a vontade de Deus se cumpriria de qualquer forma. Se Jesus não morresse na cruz, talvez houvesse outro caminho para a salvação da humanidade. Outros diriam que esse cenário alternativo é impossível do ponto de vista da fé, porque a crucificação era necessária, predestinada e inevitável. Mas o ponto aqui não é iniciar um debate teológico, e sim reconhecer que, para quem tem fé, a morte de Jesus tem um significado espiritual que vai muito além do evento histórico. E explorar esses cenários alternativos nos ajuda a entender a profundidade e o impacto de eventos que moldaram a nossa realidade. E aí, galera, que loucura pensar em como um único evento ocorrido há 2000 anos mudou para sempre o curso da história, não é? A crucificação de Jesus não é só um fato religioso, é um dos acontecimentos mais transformadores de todos os tempos. Essa é a beleza de explorar a história alternativa. Não é para negar ou desrespeitar a fé de ninguém, mas sim para entender como a história, a religião, a cultura e a sociedade estão profundamente conectadas. É para apreciar a incrível complexidade do nosso mundo. Se você achou esse vídeo interessante, não esquece de compartilhar com seus amigos. E deixa seu comentário aqui embaixo me dizendo qual desses cenários você achou mais fascinante. E se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora. Se inscreve aí, ativa o sininho e vem com a gente explorar mais temas que desafiam a nossa visão de mundo. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.